Olá a todas, todos e todes, sejam muito bem-vindos ao segundo momento da nossa oficina de pintura fluida, colorindo com química e arte. Meu nome é Cássio de Toledo, eu sou graduando do quarto ano de artes visuais pela UEPG e nesse segundo momento a gente vai estar trazendo em forma de vídeo as relações que envolvem a interdisciplinaridade da nossa oficina. Já trouxemos as relações da pintura fluida com a química e hoje eu vou trazer para vocês 3 exemplos de artistas que utilizaram a pintura fluida na sua trajetória. Sem mais delongas, vamos começar. Quem participou da oficina sabe que a gente propôs esse primeiro problema, que era justamente a relação que os artistas faziam com a técnica da pintura fluida. Hoje eu vou trazer 3 exemplos para vocês, inclusive um bem próximo da prática que a gente está fazendo aqui na oficina. Nosso primeiro artista é o Davi Alfaro Siqueiros. Ele foi um muralista mexicano que concebeu o estilo de pintura na década de 1930, referindo-a como uma pintura acidental. Acidental, entre aspas, porque ele viria a fazer muito bom uso da técnica acidental dele durante boa parte da carreira, no qual ele criou formas e texturas inesperadas. Siqueiros introduziu materiais não tradicionais para a arte, tintas industriais, técnicas utilizando sprays industriais, brochas, etc., e substratos, paredes de edifícios comerciais, por exemplo, para criar sua arte. Ele teve muita influência sobre a arte de Jackson Pollock, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Usava técnicas de mancha e escorrimento sempre em prol da narrativa. Sua pintura possuía um tratamento escultural das figuras e fundos, mobilidade, dinamismo e iluminação que favorecia a dramaticidade. Um dos grandes desafios de você ser um muralista é tentar dar dinamismo às figuras que você pinta. O muralismo, um pouco por causa do suporte, ele talvez fica um pouco limitado àquela questão quadrática, algo que o grafite iria quebrar muito tempo depois. Mas nesse momento aqui, o Siqueiros usou alguns artifícios para tentar driblar isso. Primeiro, ele deu um tratamento escultural para as figuras dele, ou seja, ele deu certa tridimensionalidade nas pinturas dele. E depois ele também se alastrou por todo o espaço. Ele não utilizava apenas os muros, né? Era um muralista, mas ele não se limitava apenas às fachadas dos lados externos dos muros. Por exemplo, se ele tinha que fazer uma pintura que ocupasse um ambiente, ele pintaria pelas paredes, pelo teto, pelo chão, se pudesse. Então ele dava esse dinamismo e essa dramaticidade das figuras dele que davam essa ideia de ritmo, essa ideia de movimento à sua pintura, que tinha esse caráter único. Trazia características do período pré-hispânico, sem ser necessariamente apegado à tradição pré-colombiana. O pré-hispânico ou pré-colombiano são a mesma denominação para tradição artesanal, para tradição cultural folclórica hispânica. Então, ele tinha as características do pré-hispânico sem necessariamente se prender ao pré-hispânico. E junto com Martin Rothko, Diego Rivera, eram artistas muito politizados, interessados pelo muralismo e Revolução Mexicana. Então, eram artistas extremamente engajados com as questões civis, as questões sociais que estavam acontecendo no México daquele momento. Aqui à esquerda eu trouxe esse mural, que é um dos mais tradicionais em questão de formato, falando do Siqueiros. Ele trouxe essa ideia de tridimensionalidade também nas figuras, que ele dava esse tratamento escultórico, esse tratamento meio tátil para as figuras. E ele também usava o escorrimento para dar esse dinamismo à pintura. Ao lado tem a obra Nascimento do Fascismo, que aí ele totalmente usou a técnica da pintura passada, da pintura engordurada, para dar esse dinamismo. A próxima obra que eu vou trazer, ela tem um pouco dos dois elementos. Essa obra se chama Suicídio Coletivo e ela tem essa técnica do empastar dessa pintura chocante, dessa fluidez também, que ele usava nos materiais incomuns, que ele usava nas tintas industriais, que ele costumava usar para fazer a própria obra. Essa é uma tela um pouco mais tradicional, mas ele usava a pintura fluida em prol da narrativa. Não era apenas a pintura fluida, era a pintura fluida em conjunto com uma narrativa. Nos cantos ali inferior esquerdo e inferior direito, você pode ver que tem uma cena. Eu não vou entrar em méritos aqui do que seja a obra, né? Da relação dela com o contexto, porque eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês irem atrás. Eu deixei um vídeo que o MoMA fez
sobre essa obra. E no caso, ela tem umas figuras, tem um pouco do figurativo e um pouco da fluidez da pintura. Não faz um equilíbrio entre os dois. O próximo artista que eu vou trazer é o Jackson Pollock. Ele foi um pintor norte-americano e uma figura importante do movimento expressionista abstrato. No início de sua carreira teve influências de Picasso, Miró, mas ao pouco seu estilo de pintura foi se tornando único e ficou conhecido como pintura de gotejamento ou dripping. A partir desse momento já temos o nome das técnicas da fluidez da pintura. A técnica de dripping foi criada por Max Ernst. Max Ernst é um pintor alemão que viveu mais ou menos, se situou entre os movimentos surrealista, entre os dadaísta e até mesmo pintura metafísica. Ele transitou entre esses movimentos e ele foi o criador da técnica do dripping. Durante o pós-guerra, houve uma retomada do pensamento freudiano e junguiano. Então isso é muito importante nesse período pós-guerra dos Estados Unidos, porque tem tudo a ver com a obra do Pollock. A busca pelo inconsciente, a busca que o expressionismo abstrato tinha para colocar o visceral do artista na tela, a busca para ter uma projeção do inconsciente do artista na tela, é tudo muitas questões que o Pollock quer trazer, além da técnica da pintura fluida na tela dele. Jackson Pollock chegou a ser internado em um sanatório por conta do seu alcoolismo e justamente uma das formas de tratamento escolhidas para ele era a pintura, a qual ele usava por conta da ansiedade e das crises de abstinência que ele tinha. Então a gente talvez possa ter a técnica do Pollock como a última grande revolução para a pintura tradicional, no que entendemos como uso da técnica, além do rompimento com a janela. A questão da janela é porque, se você for olhar nas pinturas tradicionais, pegando um exemplo de uma pintura renascentista, ela tem aquele formato de janela para uma dimensão, para um universo que essa pintura traz. E a pintura do expressionismo abstrato, a pintura da abstração, propôs a quebra dessa janela. Então, como se fosse um gradil entre o espectador e a tela. Não existe mais essa janela, não existe mais essa imersão. Essa imersão que existia de propor a pintura como uma janela aberta. Nesse caso, a pintura é um gradil que rebate a perspectiva do espectador. Não importava mais o figurativo, e uma representação, algo que importe ao artista, em manifestação do inconsciente. Então isso se relaciona com toda a grande retomada que teve da filosofia de Freud e de Jung, que retomaram nessa época para que os artistas colocassem a projeção gestual violenta do inconsciente deles na forma de pintura. A crítica chamou a pintura do Pollock de action painting, o que veio a se tornar um primeiro movimento contemporâneo dos Estados Unidos. Mais para frente vou falar um pouquinho sobre a forma de pintura dele. Aqui tem uma obra que se chama Number 8. Jackson Pollock, em um ponto da sua carreira, ele parou simplesmente de colocar palavras como nome nas pinturas, porque ele percebia que as pessoas tinham uma necessidade muito grande de encontrar significação a partir do título da pintura. Então ele começou a numerar as pinturas. Essa aqui é a Number 8. E assim o público não teria que ter essa necessidade de buscar significação a partir do título. Ele queria que o público tivesse uma experiência estética observando a própria pintura, que conseguisse projetar questões do seu próprio consciente enquanto contemplava a própria obra. As obras dele são de grande escala, normalmente ocupam uma parede inteira. E aqui tem um exemplo de uma, ainda com o título, Convergence, que para vocês terem uma ideia do tamanho delas. O Jackson Pollock costumava pintar no chão mesmo. Ele estendia uma lona, às vezes às vezes ele dependurava para que a tinta escorresse e tudo mais. Mas normalmente ele traçava todo um percurso quase que performático na pintura, percorrendo ao redor, passando por cima, caminhando mesmo e fazendo o gestual com o pincel. E dá para reconstituir, pela forma das pinturas, o gestual que ele fazia, esse gesto violento, esse gesto marcante, essa projeção do consciente que ele transmitia através do gesto. A pintura dele começou a passar de tinta espirrada na tela para a questão gestual, para a questão da projeção do inconsciente, quando o público começou a se interessar pelo seu processo criativo, pelo seu processo de pintura.
foi quando uma revista norte-americana fez um ensaio com o Jackson Pollock, e então o público ficou fascinado, porque ela revelou o processo de pintura quase performático que ele tinha. Isso levou o Pollock a um status de quase que celebridade nos Estados Unidos da década de 40 e 50. E por último, mas não menos importante, na verdade talvez o mais importante para a nossa oficina aqui é o Paul Jenkins. Ele foi um pintor norte-americano, inicialmente do movimento expressionista abstrato, mas chamar ele apenas de expressionista abstrato é muito reducionista, porque ele também foi para o estudo dos campos de cor e do abstracionismo lírico. Ele começou a experimentar pintura por escorrimento no final da década de 50, e essa pintura incorporava elementos do expressionismo abstrato quase em contraponto. Havia uma aura psíquica de contemplação e sua abstração. O gesto era lento, explorava o poder emocional e espiritual das cores. Não era mais apenas uma projeção do inconsciente, e sim uma questão contemplativa das cores, envolver o espectador em uma determinada frequência. Por isso ele faz esse contraponto com o expressionismo abstrato, porque não é apenas o gesto violento, o gesto intenso, visceral e a exposição do inconsciente do artista como era no expressionismo abstrato. Tem toda uma questão um pouco mais contemplativa, um pouco mais espiritual, que usa essa carga emocional de uma forma diferente que era usada no expressionismo abstrato, assim como o gesto é lento, assim como a mescla das cores é muito mais similar aos exercícios que a gente trouxe para a nossa oficina do que propriamente ao jogar, ao espirrar a tinta, né? Ao gestual, ao trazer a questão performática para a pintura. Esse aqui teria uma aula um pouco muito mais contemplativa para a obra e para o ambiente também, porque muitos artistas do abstracionismo lírico, eles criavam um ambiente para trazer isso, trazer o espectador para a frequência da pintura deles. Alguns expunham, por exemplo, telas muito grandes em luzes muito baixas e em salas unicamente para a obra deles, porque eles queriam que o espectador vivenciasse uma experiência estética, além uma experiência estética, uma experiência do ambiente além da própria obra, algo sublime e profundo. Aqui tem dois exemplos, assim como a gente também usando as cores primárias, essa obra Rainbow Bleed e a segunda Unknown Title. Ele tem muitas obras que se chamam sem título, e ele deixava um pouco a tinta, experimentando diversas técnicas, um pouco a tinta fazer um pouco do trabalho da obra. Então era um gesto muito mais suave, um gesto muito mais sutil e muito mais natural do que o lançar a tinta, do que o arremessar, do que o espirrar a tinta que o Pollock tinha. Esse contraponto. E também ele usava primordialmente as cores primárias. Aqui tem um exemplo dele pintando. Ele podia, às vezes, usar a tela sem a moldura, apenas o tecido da tela, e ele colocava em planos que não eram retilíneos, então deixava um pouco diagonal para que a tinta escorresse, jogava água, ou colocava em planos que forçassem a tinta a escorrer, ou pintava e depois pendurava. E assim a tinta fazia o próprio caminho da fluidez. E ele também pintava em suportes arredondados, assim como a gente fez as experiências anteriores da nossa oficina. Aqui estão alguns exemplos da relação que a gente faz com Paul Jenkins, da influência que ele teve para nós, e com as cores primárias. E se gostaram, deem like, pessoal. Não esqueçam de conferir os links que eu deixei na descrição e também de ver os outros vídeos da série em que a gente faz a respeito da nossa oficina de pintura fluida desse segundo momento. Obrigado.